Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Nós começamos com o caso da prisão do ex-governador Beto Richa. A ministra Laurita Vaz, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de habeas corpus do ex-governador e candidato ao Senado Beto Richa e da mulher dele, Fernanda Richa. Conta aí, Mark. O casal continua preso no regimento da Polícia Montada, no bairro do Tarumã, aqui em Curitiba, e vai ser ouvido hoje pela manhã na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Na tarde de ontem, o Ministério Público já começou a ouvir os outros presos. O ex-secretário Ezequias Rodrigues, o empresário Celso Frade, da empresa Ouro Verde, e o ex-diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura, Aldair Petri, e também o contador Dirceu Pupo. Eles estão presos no Complexo Médico Penal em Pinhais. Pepe Richa, irmão do ex-governador e ex-secretário de Infraestrutura, também prestou depoimento. Ele está junto com o irmão lá no Regimento de Polícia Montada. André Richa, filho de Beto e Fernanda, foi intimado a prestar esclarecimentos também na sede do GAECO. Ele aparece na denúncia como um dos sócios da empresa que teria negociado terrenos em favor da família Richa como pagamentos não declarados. O ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Roldo, preso pela Operação Lava Jato, também foi chamado, mas, segundo o advogado, ele vai permanecer em silêncio. Segundo as investigações, todos participaram do esquema de licitação fraudulenta e pagamento de propina envolvendo o programa Patrulha no Campo, que recuperava estradas rurais. A prisão temporária é válida por 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 ou até convertida em preventiva, aí sem prazo de fim. Se não for prorrogada, ela termina amanhã, sábado. Lembrando que também foram alvos de mandados de prisão Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, que se apresentou ontem. E já o empresário Joel Malucelli, que está em viagem na Itália, aguarda a orientação dos advogados. Ele já é considerado foragido da justiça, Denian. Nesta quinta-feira, quem também prestou depoimento, mas lá em Londrina, foi o empresário e primo de Beto Richa, Luiz Abi Antum. Segundo o GAECO, a polícia encontrou, numa empresa dele, pouco mais de R$370 mil em dinheiro vivo, além de $2.700 e 80 euros. De acordo com as investigações, a BI seria a ponte entre Richa e empresários que participavam das fraudes em licitações para a conservação de estradas rurais em todo o estado. Segundo o coordenador do GAECO de Londrina, Jorge Barreto, agora o Ministério Público vai investigar a origem do dinheiro encontrado na empresa de ABI. De investigação ou de esclarecimento para saber se esse dinheiro efetivamente entre aspas, da empresa ou se esse dinheiro tem origem ilícita. O que se aponta é que ele seria uma espécie de intermediário entre agentes públicos e empresários, especificamente nesse programa. Ele também era responsável pela arrecadação desse dinheiro que entrava por fora? As investigações apontam nesse sentido. O advogado de Luiz Abi, Anderson Mariano, alega que não existem elementos que comprovem a participação dele no esquema. Ele nunca manteve contato com esses empresários. Conhece de vista, mas jamais manteve qualquer tipo de contato com esses empresários. Depois de prestar depoimento na sede do GAECO, Luiz Abi Antum voltou para a Penitenciária Estadual de Londrina. Além do suposto envolvimento no esquema investigado pela Operação Patrulha do Campo, Abi também responde em um processo que apura fraudes em licitações para a manutenção da frota do Estado. Vocês me permitam fazer uma análise que vá fugir de uma leitura mais jurídica do processo? Me permitam baixar um pouquinho e a gente conversar olhando o fato. Vou esquecer a implicação jurídica do que diz o procurador do GAECO e do mesmo ponto a defesa do Luiz Abi. Foi encontrada na empresa em dinheiro R$370 mil. Em dinheiro, não é no banco. Não é que o empresário tinha R$370 mil no banco. Ele tinha R$370 mil na empresa. Na gaveta. Quem seja no banco? A gente nem tem, né? Eu, ouvinte, a gente tá tocando a vida aí, o nosso dinheirinho é o dinheirinho do dia a dia. Vamos lá. Mas aquela minoria que consegue juntar dinheiro, que tem condições de ter dinheiro, sobrou 370 mil. O que você faz? Você põe no banco.
faz um investimento, compra tesouro direto, ações, vai lá, se você é corajoso. Mas na gaveta você não deixa o dinheiro. Quem tem 370 mil em dinheiro dentro da empresa ou em casa, onde quer que seja, é porque não tem condições de declarar, não tem como dizer do lastro de onde vem o recurso. Isso é o carimbo da vagabundagem. O dinheiro em casa, o dinheiro na empresa, o dinheiro escondido entre cuecas e meias, como pegou um político anos atrás. É a corrupção que está à mostra. É o dinheiro explícito. Então esse caso, conforme vai apurando e andando a investigação do Ministério Público, mais se percebe o tamanho da falcatrua que essas pessoas enfiaram o estado do Paraná. É absolutamente lamentável a situação. É triste, para se dizer o mínimo. Marcos Souza, já há alguma notícia sobre a decisão do Ministério Público se vai pedir a prorrogação da temporária ou a conversão da temporária em preventiva, ou amanhã sai da prisão o ex-governador Beto Richa? Denis, ainda não tem, porque os promotores estão aguardando o depoimento do casal Beto e Fernanda, que acontece hoje às 9 da manhã na sede do GAECO, para aí definir. Mas a expectativa é que sim, o Ministério Público peça pelo menos a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária. Isso pode ser feito e a expectativa é essa, mas até agora oficialmente ele não foi feito. Os promotores aguardam ouvi-los para aí tomar a decisão e fazer o pedido à justiça. Muito bem, eu quero chamar a atenção para um outro ponto, agora estritamente de natureza política, porque eu tenho visto debates em redes sociais aqui no Paraná, principalmente no Twitter, onde a desfaçatez ideológica transforma as pessoas em pessoas que querem brigar na rede social, viram corajosas por trás de um robô ou por trás de um fake e querem atacar os outros. Eu tenho visto muitas pessoas ligadas ao PT comemorando a prisão do Beto Richa. São as mesmas pessoas que durante a mesma fase de investigação transformaram o país no inferno ao dizer que era um golpe conduzir o ex-presidente Lula coercitivamente para prestar depoimento. A condução coercitiva é ato muito menos gravoso do que é uma prisão temporária. Muito menos. Para a proteção de político corrupto. A sociedade não aguenta mais. Então quero dizer aqui que tá feio. Era feio lá atrás e está feio agora, para os dois lados. Esse atletiba ideológico que nós convertemos a política brasileira às vésperas da eleição em nada contribui para um mínimo de reflexão para o momento de ir às urnas no próximo no domingo, dia 7 de outubro. Tá em cima, gente. Hoje é dia 14. Olha aqui, Mark. 14 hoje, tá? Sexta-feira. Sexta-feira que vem, dia 20. Corre uma semana. Na outra sexta, já é o debate da RIC. E no outro fim de semana é a eleição. Nós estamos há 3 semanas, praticamente, do pleito, em que o candidato ao Senado, um dos candidatos ao Senado, está preso. Em que o outro, um candidato à presidência da República, o Fernando Haddad, diz que vai consultar o Lula, não sei se vocês viram isso. Ele vai consultar o Lula a cada decisão que tomar, mas vem cá. Nós vamos ter um gabinete presidencial dentro da carceragem. É esse tipo de país que nós queremos construir? E por fim, ainda tem a insanidade plena. O que é o candidato Daciolo? O que o Daciolo tem na cabeça, esse cabo Daciolo? Mark, conta a história do Daciolo para quem não viu. O candidato à presidência, Cabo Daciolo, do Patriotas, gravou um vídeo na frente de uma das sedes da Havan e fez uma promessa. Se ele for eleito, vai acabar com as estátuas da liberdade. Segundo o candidato, quando ele for eleito, as estátuas só vão poder ter até 2 metros de altura para serem instaladas aqui no Brasil. E afirma que cada uma que tiver no país vai estar nos Estados Unidos. Começaram a botar isso aqui no nosso país, ó. Vai indo pra trás, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma.
Se quiser colocar no máximo de 2 metros. E cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no teu país. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar lá nos Estados Unidos, senão vai estar fora. Mostra pro povo isso aí. Mostra isso pra nação. Tá repreendido. Tirem da nação. Tá certo, senhor? Vocês já estão em todos os estados da federação. Aqui eu tô em Goiás. Se eu for mais à frente, eu vou mais à frente e vou mostrar isso. Eu vou sair agora daqui de Brasília. Vou sair e vou mostrar pra você que eles estão colocando isso em todo o território nacional. Esse vídeo não é novo, ele foi publicado em junho, mas se espalhou pelas redes sociais nesta semana. Segundo a Havan, as estátuas são uma homenagem aos Estados Unidos, de onde veio a inspiração para a arquitetura das lojas. Elas foram incorporadas como símbolo da marca em 96 e desde então passaram a ser instaladas nas lojas da rede. A maior estátua está na loja de Barra Velha, no litoral de Santa Catarina, e tem 57 metros de altura. Ela é maior até mesmo que a original em Nova York, que tem 46 metros, Daniel. Qual o motivo da irritação do Cabo Daciolo com a estátua da Havan? Porque é um símbolo dos Estados Unidos, é isso? Essa é a fúria dele? O imperialismo americano, né, Daniel? É muito grave isso. Nossa, o problema do país todo reside nas estátuas da Havan. Não, a gente tirando as estátuas e mais ainda. Se nós fizermos estátuas, sei lá, de 2 metros de altura... Vai diminuir o problema. Aí a gente resolve. O problema do Brasil não tá na corrupção, não tá no posto de saúde, não tá na estátua da Havan. O que eu acho mais engraçado é a teoria da conspiração, o tom que ele usa no discurso. Eles estão invadindo o Brasil, olha que absurdo. Parece que são ETs, né? Parece que as estátuas são ETs, não parece? O empresário, o dono da Havan, gera milhares de empregos no país. Gera riqueza. Riqueza, desenvolvimento. A Havan, hoje, é uma das maiores redes aí de varejo, de roupa, né? De outros de loja produtos, de departamento. Loja de departamentos. É aqui da nossa vizinha, Santa Catarina. E o dono da Havan... Luciano Hang. Ele é engajado politicamente. E convenhamos, né? A Estátua da Liberdade, ela não é um símbolo dos Estados Unidos. Ele é um símbolo de um ideal americano. De um ideal revolucionário francês que moldou o Ocidente. O mundo ocidental é moldado a partir dos princípios de liberdade, de igualdade perante a lei e de fraternidade. A ideia de liberdade, da chama da liberdade, a liberdade como direito fundamental mais comezinho, isso é fundamento também do Estado brasileiro. Então, isso apenas mostra o nível do debate político brasileiro. É lata do lixo. É muito ruim. É algo que beira a infantilidade. Esse Cabo Daciolo, que ontem foi o assunto aí nas redes sociais, eu não consegui terminar de ver o vídeo, eu fiquei com vergonha. Porque eu fico vendo lá, é um homem, né? Ele não é um moleque daqueles do PSOL, aqueles guri meio bobão do PCO, do PSTU, que fica lá contra o imperialismo americano. Não é um infantil, não é um guri de DCE. Ele é um cabo. É um guri de DCE. É uma pessoa... Mas uma curiosidade, ele foi do PSOL, viu? Ele foi filiado ao PSOL, se elegeu a primeira eleição pelo PSOL, depois saiu. Ele fala com Deus, ele fala que conversa com Deus. Nem Moisés falou tanto com Deus como o Cabo Daciolo fala com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Essa música é boa. Né? Essa música é bem boa. Enfim, tá aí o registro do Cabo Daciolo. Os ouvintes dizem o quê, hein, Mark? Denê, estão dando risada aqui. O pessoal tá dizendo aqui as mais teorias das conspirações possíveis. O Marcelo Xisto diz que a estátua também é ligada aos maçons. Ele é um crente maluco, diz o ouvinte. Também tem a Marina, ela dizendo Daciolo, Manuela Dávila, Haddad querendo montar gabinete da PF. A situação é confusa, Denê, segundo a ouvinte. O Carlão Taxista diz que a Havan vai inaugurar a loja 113 nesse ano. Daciolo está desesperado. Tem o Rafael Toso lembrando que a estátua essa história é legal, Denê. Foi um presente do presidente da França para os Estados Unidos. Ela não é americana. E ela tem várias espalhadas pelo mundo. Os Estados Unidos colocou lá e daí ficou legal. Enfim, o pessoal visita. Mas tem várias espalhadas pelo mundo. Tem uma linda em Paris, inclusive. Exato. As margens do Sena.
É muito bonito. Tem aqui a participação aqui da Camila de Araucária, dizendo que na cabeça dela, Denian, a candidatura do Daciolo foi uma aposta entre amigos. Alguém chegou pra ele e falou: duvido você se candidate pra ser o lunático da eleição. Ele topou e tá cumprindo o papel pra ganhar a aposta. Enfim, muita gente aqui Deu certo. comentando sobre isso. Ó, o pessoal dizendo que ele parece o Guguzinho, T. Ele é muito louco, não, muito louco. Não, mas o Guguzinho, o nosso Pablo Venceslau Brás, que é um nome, gênio. ele tem Paulo nome Venceslau, de né? desembargador. O Guguzinho é uma figura da maior Pitoresca. qualidade. Ele é um cara que sabe usar do humor. E sem falar que é gente boa demais. Um abraço pro Pablo. Daniel, o mais legal desse jornal são os ouvintes, você sempre fala isso. E eles têm uma perspicácia muito grande. O Antônio Oliveira mandou aqui, ó. O PT conseguiu eleger a presidenta, ironicamente, Poste, e agora quer eleger o primeiro presidente despachante. Porque o Não é Haddad possível? vai É isso só aí. despachar. A gente precisa cair pro intervalo, mas ontem eu vi também uma postagem do PT no Twitter dizendo que vamos eleger o primeiro professor presidente do Brasil. Fazendo campanha pro Haddad, né? Eu não sei da onde é. A pessoa não tem memória recente. O Fernando Henrique Cardoso é professor. Mas é assim, não tem memória recente, é como se o mundo tivesse nascido em 2002 com a eleição do Lula. É o Chega antes a Lula ser, e pós-Lula. é isso que eu tô dizendo, é uma diminuição da inteligência do debate nacional que me preocupa demais. Tem um intervalo rapidinho, na volta, a sabatina com os candidatos ao governo, hoje com o professor Ivan Bernardo. Rick Mais Notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. Espaço plural de ouvir todas as vozes, todas as ideologias, os homens e as mulheres que querem administrar o estado do Paraná. Tem espaço no microfone líder da Jovem Pan. A segunda rodada de sabatina com os candidatos ao governo é retomada agora com o candidato professor Ivan Bernardo, do PSTU, que volta a este microfone. Hoje nós vamos aprofundar ainda mais a conversa inicial que tivemos há alguns dias. Professor Ivan, muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Jonathan, Mark e queridos ouvintes da RIC Mais Notícias. Quando o senhor veio aqui há alguns dias, os ouvintes ficaram muito incomodados por um lado, perplexos por outro, tentando entender o que o senhor quer dizer como revolução. Porque durante um processo eleitoral, os nomes são postos para que o eleitor escolha naquele que ele acha que tem condições de votar. E o senhor reiterou muitas vezes que não acredita no sistema eleitoral, que acha que para alcançar o poder tem que se caminhar por outro caminho. Queria que na abertura da nossa entrevista, candidato, o senhor explicasse esse ponto. Toda revolução ela é impossível até que ela se torne inevitável. Então hoje o nosso país está um caos. Primeiramente, Daniel, eu queria repudiar aqui o ataque ao candidato Bolsonaro, mesmo candidato defendendo a violência contra as mulheres, os LGBTs, os negros. Nós repudiamos e não justifica esse ataque que teve lá o candidato PSL em Minas Gerais. E também ontem ao candidato Rosinha, que jogaram uma bomba lá na 15 de novembro. E a Guarda Municipal também, que atacou um candidato do PT, a deputado estadual, que é do Movimento Negro. Uma companheira nossa também foi agredida pela Guarda Municipal aí do GRECA, do PMN. Então nós entendemos que a única saída é uma revolução. Como você estava citando aqui, a Estátua da Liberdade representa o símbolo da Revolução Francesa, de 1789, que foi a principal revolução que teve na nossa história. Depois a segunda foi a Revolução Russa, de 1917. Então, todo país que teve mudanças para a classe trabalhadora foi através de revolução, não foi através de eleição. Tanto é que o único candidato socialista que ganhou as eleições no Chile foi... eu esqueci o nome lá do candidato socialista. Ele foi assassinado no palácio lá, a mando do Pinochet, que era o ministro dele. Então, o senhor se refere ao Allende? Allende. Então, só uma rebelião social mesmo, uma nova greve dos caminhoneiros, um rolezinho no shopping, uma luta das mulheres pela legalização do aborto, como aconteceu lá na Irlanda, um levante do povo, por exemplo, lá no Paraguai, que queimaram o parlamento lá no Paraguai, através
uma poderosa greve geral, é que vai resolver os nossos problemas da nossa classe. Então, para a gente entender, o senhor não vem para a eleição para ganhar a eleição, o senhor vem para defender um discurso, é isso? Não, todo candidato quer ganhar a eleição. Só que a gente é realista, sabe que é muito difícil, nós só temos 5 segundos na TV, então o PT, o MDB, o PSDB, eles têm a maior parte do tempo de TV, tem dinheiro. Eu tive que vir a pé aqui para a rádio, até peço desculpa o atraso aí. O PT tem milhões para a campanha, o PMDB, o PSDB, né? Então a campanha é totalmente desigual e é um jogo de cartas marcadas. Eles só fazem essas eleições para legitimar essa fraude que vai, de certa forma, a tendência é ganhar esses candidatos dos ricos e dos banqueiros e que vai continuar atacando a classe trabalhadora e não vai resolver o problema da nossa classe em relação à saúde, à moradia, à infraestrutura, o lazer, a cultura e a arte. O senhor não acha, professor Ivan Bernardo, candidato ao governo do Paraná pelo PSTU, que o seu discurso ele parou no tempo? E eu faço essa pergunta a um professor. Porque nós vivemos uma outra revolução. E é uma revolução real. Que é a revolução da informação, a revolução trazida à tona pela internet. Há pouco nós falávamos aqui de que vamos produzir conteúdo também pelo Instagram. Nós vivemos uma revolução, há uma revolução em curso. E o senhor fala de revolução, de uma revolução lá de trás. Tem como ideal a Revolução Russa, de uma tomada do poder pelos trabalhadores, de um Estado máximo. O senhor não está olhando para trás, o PSTU, quando eu digo o senhor é o seu partido, não parou no tempo. Nós não temos que imaginar um outro Estado, um Estado defensor das liberdades efetivamente? Então, o Estado operário, que vai criar os conselhos populares, defende essa democracia ampla. E nós não somos contra a tecnologia. Inclusive, hoje é mais fácil fazer uma revolução do que na época da Revolução Russa, do Lenin e dos Trotsky, que não tinha internet, não tinha a imprensa, não tinha a globalização, né, hoje da mídia internacional. Então, está mais fácil. O problema nosso não é, né, que nós estamos bem, nós acreditamos que está mais propício para acontecer isso aí. São as direções do PT, por exemplo, no 30 de agosto, o que aconteceu? O PT só ficava falando Lula livre, Lula livre, Lula livre, e defendendo os interesses do PT. Não está mais defendendo os interesses da classe trabalhadora. Lá no estádio, em Paranavaí, no jogo ACP e Portuguesa Londrinense, eu levei uma faixa e outros amigos, fora Beto Richa, eu fui preso, estava denunciando o Beto Richa, que está envolvido em corrupção agora, por desvio de verbas da educação. Eu fui preso, fiquei 3 horas preso na delegacia de Paranavaí, algemado, pela lei da Dilma, que era da FIFA, que não podia levar faixa para os estádios. Então a Dilma ela fez uma lei, ela se submeteu à FIFA e eu acabei sendo preso. E a própria direção da PP, porque o PST é o único partido de esquerda que não defende o Lula, nós defendemos os trabalhadores, que o Lula é um corrupto, ele tem que estar preso mesmo. A gente concorda com o PT que a justiça é seletiva. Por exemplo, Beto Richa vai ficar pouco tempo preso aí. Então, eles estão mais querendo pegar o PT do que o PSDB, o PMDB e outros partidos aí. Então, nós defendemos que o Lula tem que estar preso, tem que confiscar os bens do Lula, porque o Lula não é mais um operário, é um milionário. Mas tem que prender os outros também, o PSDB e o PMDB. Né? Tem que ir, e dessa forma, você vai moralizar mesmo, acabando com a corrupção, a justiça ela sendo para todos. Mas nós não acreditamos nessa justiça porque, lógico que ela tem seus interesses. O PT, se estivesse lá no poder, também ia usar a justiça, infelizmente, o aparato, para favorecer os interesses dos partidos aí, do poder deles, não a classe trabalhadora. Marcos Souza, e os ouvintes da Jovem Pan? Daniel, participam aqui já com perguntas e questionamentos. O Emerson Lopes pergunta, candidato, que o senhor começou a entrevista dizendo que repudia a violência, mas prega a revolução. E qualquer revolução tem atos de violência. A história mostra isso. Como é que é esse paradoxo? Não, a história da revolução, sempre a violência foi do lado da burguesia. Ela sempre deu o primeiro tiro. Então, a Revolução Russa, foram mortos trabalhadores desarmados, iam para as ruas. Aí o Kerensky, né, o governo Kerensky, os czares, acho que foram os czares assassinaram vários trabalhadores nas ruas. Permito, professor, fazer uma correção histórica. O Stalin matou milhões de pessoas. Mas o Stalin, nós não defendemos o Stalin. Mas o Stalin matou o Trotsky também. O PSTU é da linha trotskista, de Leon Trotsky, que defendia a democracia operária, e o Stalin defendia a ditadura do socialismo no seu país. Inclusive, ele mandou assassinar o maior líder hoje que nós reivindicamos, que é o Leon Trotsky, em 1940, que foi assassinado
no México. Mas então, o senhor concorda que o advento da Revolução Russa Stalin matou não era, milhões de pessoas? O Stalin não era... Não, a Revolução Russa não, a Contra-Revolução. O Japão, a Alemanha, os países imperialistas, a Inglaterra, depois da vitória da Revolução Russa, eles se uniram, esses países, para atacar o Estado operário, na época que era o Estado bolchevique. Então, quem matou milhões foram os contra-revolucionários e representantes do capitalismo. O Stalin não matou ninguém. O Stalin, ele era ditatorial e não era socialista, isso que eu estou dizendo para você. Não, mas a pergunta objetiva... O Stalin sim, matou. E nós somos contra. Todas as pessoas que tinham ideias diferentes, ele mandou assassinar, inclusive o Trotsky, né, o Kamenev. Então, inclusive, no mundo inteiro, ele mandava matar os partidos que eram trotskistas. Então, inclusive, o PCB cumpriu um papel muito... A gente respeita o Luiz Carlos Prestes, mas muitos companheiros do PCB eram a favor de assassinar os trotskistas, que diz que a gente está fazendo o jogo do imperialismo estadunidense. E isso não é verdade. O Vinícius do Boqueirão pergunta a sua opinião sobre a doutrinação ideológica. Nós somos contra a doutrinação. Hoje, a grande mídia, ela tenta doutrinar que o socialismo já morreu, que o socialismo é a coisa do passado, que nós que não somos realistas. Então, nós defendemos convencer a população através do nosso programa. Somos contra essa ideia do Maduro, Daniel Ortega, o próprio PT também, que hoje eles boicotam a gente. Nas assembleias do PP, eles não deixam falar. Quantos filiados o PSTU tem no estado do Paraná, candidato? Nós temos cerca de 2.000 filiados. E o senhor acha que um partido que tem apenas 2.000 filiados, que não tem, portanto, perspectiva de vitória para a eleição, a majoritária é muito difícil, o senhor está numa batalha, porque você aí do outro lado do rádio pode até criticar as ideias do Ivan Bernardo. Eu tenho críticas a muitas das ideias do Ivan, por exemplo, ele sabe disso. Mas é um homem que se dispõe ao debate político. E por isso deve ser valorizado. Não há democracia sem pluralismo amplo de ideias. Mas a pergunta que faço é a seguinte. Um partido de apenas 2.000 filiados, que representa uma estratificação da esquerda, de que sem dinheiro de fundo partidário, praticamente não tem tempo de televisão, muito baixa base de apoio social, popular. É um partido que não alcançou os corações das pessoas como o PT conseguiu, por exemplo. E o PSOL conseguiu depois também uma parte disso. Não há perspectiva de eleição de deputados, não há perspectiva de eleição de senadores, não há perspectiva de governador. E a sua candidata a presidente, a Vera, também tem chances mínimas de vitória. Por que seguir nessa empreitada, candidato? Tendo como cenário a derrota iminente ali na frente. Não, a nossa derrota não está nas eleições. A nossa ideologia entende que a vitória, como eu disse para você, a gente não entende igual o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCO, que existe uma onda conservadora, que a classe trabalhadora está sofrendo derrotas. Na verdade, a classe trabalhadora sofreu traição do Lula, que antes de entrar no governo, já fez acordo com o FMI. Lá em 2002, o senhor votou no Lula? Nós demos eu votei no Zé Maria, do PSTU. E no segundo turno, nós chamamos apoio crítico ao Lula, porque ele tinha um vice dele, que era o Zé de Alencar, que é da FIENG, de Minas Gerais, um grande empresário, que explorava os trabalhadores no Haiti também, com as maquiladoras lá no Haiti. E o Lula, ele começou a servir como capitão do mato. Ele atendeu os interesses dos Estados Unidos para ocupar o Haiti com as Forças Armadas. E vários haitianos foram mortos pelo exército que foi enviado pelo Lula. O Lula, ele abriu acordo com o Obama. O Obama, na verdade, era um covarde que nem se conhecia como negro. Invadiu o Paquistão também para Aí o PT sempre falava que os democratas eram mais progressistas do que os republicanos. E na história das guerras do mundo, quem mais fez guerras do mundo foi o Partido Democrata, não foi o Partido Republicano. Então, e o PT fica mentindo pro povo, isso aí para iludir, né? Infelizmente. Então nós entendemos que a gente é pequeno hoje, mas como teve a vitória das mulheres pela legalização do aborto na Irlanda, a ocupação dos estudantes nas escolas. Então, a juventude quer lutar. É o PT que está tentando fazer um governo com abalação de classe, que está segurando as massas. A PP faz isso. Nós fizemos uma greve de 90% e chamamos fora Beto Richa, o PSTU. E o PT e a PP falou não.
vamos recuar. A única greve da história do Brasil que eles pediram para recuar. Não queriam derrubar o Beto Richa, que eles queriam salvar a Dilma, queriam negociar com o PSDB a não derrubada do Beto Richa aqui, para que o PSDB não pedisse o impeachment da Dilma. Quer dizer, o PT está preocupado só com o partido, não está preocupado com a classe trabalhadora, só seus interesses, só quer poder. O senhor disse que a APP Sindicato, que é o principal sindicato do estado do Paraná, é braço do PT. E são vários partidos, todos os partidos, mas a direção do PT, ela quer usar a APP só para favorecer os interesses do PT. E a gente é contra isso porque muitos componentes estão querendo desfiliar da APP por causa dessa atitude errada do Partido dos Trabalhadores. Mark. O Rafael, final telefone 2782, pergunta sobre suas propostas para a segurança pública. A melhor proposta é você gerar emprego. Hoje o Paraná tem 500 mil desempregados. Então, no Brasil tem quase 700 mil encarcerados, 290 mil já eram para estarem soltos, né? Porque não tem um advogado igual Lula, que tem os melhores advogados do Brasil, já eram para estar soltos. Então, essa injustiça, 290 mil pessoas que já cumpriram pena, são cerca de 40% dos detentos, que já ia diminuir muito a superpopulação nos presídios aí. Então, eu já fui policial militar, então em 1995 e 96. Então a gente defende a democracia nos quartéis, porque o estresse é muito grande lá nos batalhões. Eu era soldado da PM, os superiores humilhavam os soldados. E muitos soldados, quando eles saem violentos para as ruas, é porque eles sofrem muita humilhação nos quartéis. Por exemplo, 3 militares morreram lá em Ivaiporã. E eu acho que deve ser eles não detalharam o que aconteceu, mas muitos PMs ficavam com problemas emocionais, com depressão, alcoolismo. Então a violência dos quartéis, ela acaba prejudicando que os trabalhadores militares saem às ruas estressados e acabam fazendo coisas erradas, né? Candidato, a gente está espremido no tempo porque temos a entrevista na RIC TV Record. Então eu queria lhe dar 1 minuto para a sua despedida, para que o senhor possa falar com o ouvinte da maneira que achar mais adequado. Então nós do PSTU, nós temos como número 16, pedimos o voto para a camarada Vera Lúcia, que ela é do Sergipe, é uma trabalhadora sapateira. O vice Hertz, que é um professor de história, ele ligado ao movimento negro lá no Maranhão, e faz parte do movimento de hip hop da Gíria Vermelha. Pedimos o seu voto. A gente sabe que é difícil, mas cada voto que a gente conseguir vai fortalecer esse programa de chamada rebelião, para organizar a classe operária, os trabalhadores, as mulheres, os LGBTs, os indígenas, os negros, para a gente construir uma nova sociedade que vai acabar com essa violência hoje, que está predominando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa crise é mundial, é a crise do capitalismo. E não existe outra saída a não ser você construir essa sociedade socialista para você, inclusive, salvar o planeta aí da destruição ambiental e da destruição da humanidade, que o capitalismo promove guerras, conflitos para lucrar muito dinheiro. Os Estados Unidos, por exemplo, 20% do PIB estadunidense, ele vem da indústria bélica. Então, os Estados Unidos sempre promovem uma guerrinha aí no mundo para favorecer os lucros capitalistas. Então, lute e vote 16. Muito bem, muito obrigado ao professor Ivan Bernardo pela atenção aqui à Jovem Pan. A gente cai para o intervalo agora, Terribas, e eu vou com o Ivan lá para a RIC TV Record, para a gente tocar a entrevista, e você e o Marcos Souza mandam ver aqui na nave mãe da Jovem Pan. Falei? Valeu. Valeu, até já. RIC Mais Notícias. Agora 8h12, estamos de volta para você saber que o ministro Dias Toffoli tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Fux como vice. Toffoli vai permanecer no cargo durante 2 anos. Na cerimônia de posse, ele foi homenageado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que falou em nome do colegiado do STF. Para elevar o patamar civilizatório do Brasil, tudo o que precisamos são 2 regras básicas. Na ética pública, não desviar dinheiro. Na ética privada, não passar os outros para trás. Com Vossa Excelência à frente do Poder Judiciário, ministro Toffoli, tenho confiança que continuaremos essa transição do velho para o novo com seriedade, empenho e harmonia entre os poderes. Dias Toffoli iniciou o discurso de posse falando em democracia e sobre a ausência de educação no país que vai ter um novo judiciário, segundo ele. O Poder Judiciário saiu da estufa. Eis que surge um novo
judiciário no Brasil, com papel ativo na vida do país. Não somos mais nem menos que os outros poderes. Com eles e ao lado deles, harmoniosamente servimos ao povo e à nação brasileira. Toffoli tem 50 anos e passa a ser o mais jovem integrante a presidir a corte desde o Império. Ele foi nomeado para o STF em 2009 pelo então presidente Lula. A partir da semana que vem, ele deve comandar as primeiras sessões da corte, que tratam de licenciamento ambiental e ações de inconstitucionalidade contra leis estaduais. A expectativa é de que pautas polêmicas não sejam julgadas antes das eleições de outubro. Agora, a ministra Carmen Lúcia volta a fazer parte da segunda turma da corte, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Agora, 8 horas 14 minutos. Quantas opções de chá você tem no armário aqui da rádio? Opções, eu tenho o chá preto e o chá normal lá. Aquele de caixinha mesmo? 2. 2 só. Duas, né? 2. Ou imagino que os ouvintes em casa também tenham 2 ou 3 opções, enfim. A não ser que seja um fã de chá, não tem muitas, né? Os deputados estaduais e federais têm diversas. E o gasto com isso? Somando a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e o Senado, gastam juntos R$1 milhão em chá. Em chá. Erva doce, capim-cidreira, boldo, hortelã, camomila, morango, chá preto e verde. Esses são os sabores disponíveis para os deputados federais e estaduais, além, é claro, do cafezinho. De acordo com a última licitação da Assembleia Legislativa, divulgada em julho, para aquisição de café torrado e moído, açúcar, chás e adoçante, o gasto foi de R$100 mil. Acha muito? Na Câmara dos Deputados, os gastos com chá e café passam de R$730 mil. E isso sem incluir os acessórios para servir as bebidas, como bandeja em aço inoxidável, xícara com pires, em porcelana, para café e para chá. Para ter acesso a todos esses dados e para fiscalizar os gastos públicos, é só acessar os sites das instituições e procurar no portal da transparência. No caso da Assembleia, a página é alep.pr.gov.br e da Câmara dos Deputados é câmara.leg.br. Nossa produção também levantou os gastos no Senado. Somente com café passam de R$515 mil por ano, contando os 365 dias. Um gasto médio de R$17 por senador, isso sem tirar as férias e os recessos. O pessoal gosta de chá e café no serviço público. Agora, 8h16. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Lembrando que o Pílula da Saúde tem oferecimento do Frischmann Isengard, qualidade que você conhece pelo nome, desde sempre o seu laboratório. Doutora Flávia Odi, muito bom dia. Bom dia, tudo bom, Marquinhos? Sexta-feira, o Dia Internacional de Colocar a Dieta de Lado. E os ouvintes perguntam já aqui, uma delas é o Rafael, de Campo Magro, aqui na região metropolitana, dicas para comer um pouquinho fora da dieta, mas também não colocar tudo de fora. Exato. Então, é assim... Muitas vezes no final de semana acontece isso, né? Tem confraternização de família, jantar, tudo. Então a gente sempre orienta assim, que faça algumas escolhas. Por exemplo, sabe que vai comer uma massa à noite, uma pizza. Então já maneire durante o dia, já coma algo mais leve, aí vai comer a pizza ou a massa. Não tome um refrigerante, não coma sobremesa. Então faça escolhas dentro disso para que não seja tão calórico assim. Essas trocas, então, são permitidas. Por exemplo, no almoço comer menos carboidrato que vai comer pizza à noite. Exato, a gente isso pode funciona. fazer, funciona. Claro que não deve ser a nossa rotina, mas pelo menos você faz um equilíbrio, né? Diminui o carboidrato no café da manhã, os lanchinhos, e acaba fazendo uma opção um pouco menos, dentre as não saudáveis, pelo menos não tão ruins, né? Ou vai no aniversário. Então, ao invés de comer 15 salgadinhos, come lá 5, come mais, né? Come um pouquinho, mais 3 docinhos, tenta equilibrar isso. E assim, se a pessoa gosta, tá com muita fome, vai numa churrascaria. Então, ao invés de se entupir de todas aquelas friturinhas de banana frita, batata frita, polentinha, mandioca, coma mais carne, mais salada, e que isso vai alimentar melhor. E também acaba não sendo tão engordativo, né? A Flávia aqui, Dias, pelo Twitter, pergunta o seguinte, por exemplo,
se passou no almoço, comeu muito no almoço. Mas, por exemplo, faz o lanche da tarde aí normal ou não? Daí pula o lanche da tarde para tentar equilibrar. Veja, hoje a gente já mudou esse conceito de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Depende muito do que foi a alimentação antes e da saciedade. Realmente, se ela não tiver fome, nós temos condição total de pular o lanche. É uma coisa a mais, não é necessário mesmo. Inclusive, nas dietas que a gente faz com mais proteína, menos carboidrato, a pessoa tem uma sensação de satisfação maior e consegue passar, às vezes, almoça e só vai jantar, no máximo, às vezes, um lanche com alguma coisa leve, mas não é necessário, não. Não precisa, então, estar sem fome e comer. Não, isso de maneira alguma. Tá, agora a gente vai, trocar de clima, estamos já próximo aí da primavera, do verão, e o pessoal sempre tem esse negócio de que, no inverno a gente come mais e tal. Isso é verdade ou é mito isso? Existe alguma coisa no nosso corpo que acende essa luzinha, inverno, agora é hora de comer muito? O que acontece é que no inverno a gente acaba tendo que manter mais a temperatura corporal e acaba precisando de mais calorias para manter a temperatura também. Mas isso, na verdade, não é desculpa, porque você pode manter o aquecimento do corpo e as calorias comendo coisas saudáveis. Eu acho que entra muito nisso o social também. Comi numa sopa, comi num vinho, comi numa sobremesa. Salada é gelado, é ruim. Eu ouço meus pacientes falar, salada é gelada, é ruim de engolir no inverno, é ruim de comer fruta. Desculpinha, hein? Que muleta, né? Que muleta. Mas é muito normal. Eu não como salada porque é gelado, eu fico com frio no inverno. Então, claro que a gente precisa de mais energia no inverno para manter a nossa temperatura. Mas isso não é desculpa. Na verdade, isso reflete o que você come o ano inteiro. Agora, salada não é bom mesmo, né? Assim, a gente come porque é obrigado. Mas é que tem alguém que gosta de salada, coma com prazer aquela alface? Que sim, claro. Não é tão gostoso assim. Vamos ser bem sinceros. É amargo aquilo. Eu acho que a gente pode fazer um mix. A gente pode deixar ela mais interessante. Você vai comer uma alface, às vezes, pura, um rabanete. As pessoas não gostam, mas aí você coloca nozes, um pouquinho de queijo, você coloca... Aí tem essa moda agora da salada agridoce, que daí você mistura... Você coloca uma frutinha, um gergelim, mas é isso, é necessário comer e acho que a gente tem formas de deixá-la mais... mais agradável. Mais apetitosa. Esse negócio do agridoce eu não me conformo, Tê. Ou a coisa é doce ou é salgada. Por que tem que ser agridoce? Não tem gosto de nada. É igual pizza doce, mas eu gosto. Doutora, também tem um ponto que é o seguinte, daí... Vamos para o verão, certo? Aí já começa aquele negócio, campanha para todo mundo, beba água, beba água. Isso tem que fazer o ano inteiro, não é fazer só no verão, né? Exato. Isso é uma das dificuldades que a gente tem aqui. Com o frio, as pessoas não têm sede, não lembram, mas a hidratação é importante durante todo o ano. Assim como agora também começa depois do feriado de 7 de setembro, a ida às academias e projeto verão, a dieta. Na verdade, tinha que ter sido feito o ano todo. O ano inteiro. Mas assim, por exemplo, tem que ser água pura ou pode ser um suco? Tomou um suco. Veja, ele equivale ao copo de água? Não, é porque você... Tem que tomar água pura. Tem que tomar água ou água com limão, água com gengibre. Você pode tomar o suco, mas lembra que o suco tem calorias, tem açúcar e nem sempre é natural. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa boa tomando suco de caixinha, que a gente já falou várias vezes aqui. Que é um horror. Agora, um suco assim, um suco de limão, uma limonada. É boa, é menos calórica, é leve, mas a água é fundamental. A gente tem que ter o hábito mesmo, construir o hábito, deixar a garrafinha do lado e ir se hidratando. Não só para hidratação, mas para a tua saúde, para pedra no rim, para o teu intestino funcionar adequadamente, para a pele ficar boa. Doutora, para terminar aqui, que o tempo tá apertadinho, Lucas Varasquim pergunta o seguinte, já que a gente tava falando de chá agora há pouco, dos deputados, senadores, aí, os benefícios do chá de tomilho. O chá de tomilho, assim como tem outros de alecrim, tudo, eles são bons porque eles ajudam na diurese, ou seja, melhora o funcionamento do teu rim. Tem algumas ações que eles falam que são antioxidantes, protetoras, melhora a imunidade. Existem muitos chás, onde a gente pode falar sobre isso. Existem vários chás bem interessantes que podem ser incorporados no nosso dia a dia, com efeito calmante, efeito diurético, efeito para diminuir vontade de comer doce e tal. Claro, não é só ele, não vai adiantar, mas a gente pode ser incorporado. Isso também, chá é uma boa opção, se a pessoa não gosta de água pura, né? Ela pode chá feito natural, não aquele chá da de garrafinha caixinha. Do mercado. Aquele é cheio de açúcar ou de adoçante. Doutora, para terminar, o nosso ouvinte, o Manuel Cerqueira, diz que não viu ainda nenhuma publicação sua
sobre o acompanhamento com a doutora Flávia. Eu já estou fazendo a dieta, doutora Flávia, viu? Eu estou um pouco mais magro. Mas Já perdi. é verdade. É que a gente tem que fazer algumas outras coisas ainda, né? Os outros exames, mas ele tá indo bem. Eu já tô notando a diferença. Já estou melhor. Bem melhor. Daqui a pouco vou começar a divulgar. Mas fechou. Vamos embora. Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira, quem que é o candidato da vez? Deixa eu pegar Vamos pegar aqui a sabatina que segue. Portanto, semana que vem, você que pode ver as propostas dos candidatos, ouvir as opiniões dele sobre o nosso estado. Segunda-feira é vez de quem? Segunda-feira a gente já vai começar a entrevista com o doutor Rosinha do PT, que aconteceu esse atentado aí, né? Ontem. Então, segunda-feira já é um bom dia pra gente esclarecer o que aconteceu com o doutor Rosinha do PT. Lembrando que a nossa rodada de entrevistas tem o apoio e o patrocínio da Anila. Tudo fica muito, 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 muito mais gostoso com os produtos Anila. E toda vez que a gente vai para Irati, a gente passa lá. Tchau, Tê. Até segunda-feira. Tchau, até segunda-feira.